Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Um Papo de Verdade. Aqui, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. Nós estamos na Entrequadra Sul, 313, 314, aqui em Brasília, capital federal. Seja muito bem-vindo. E nessa mesa, Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Daniel Piva, eu, Reverendo Leonardo Sayum, prontos para pensarmos juntos com você um tema importantíssimo. Pensar sobre a ação, a vida do Espírito Santo na igreja. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito bem, hoje nós vamos pensar esse tema tão relevante para as nossas vidas, fundamental, o Espírito Santo na vida da igreja hoje. A nossa proposta é entender a importância da espiritualidade bíblica sem um misticismo vazio e sem um formalismo frio. Esse é um momento muito importante para nós, queridos pastores, porque nós vivemos tantas propostas de interpretação sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, que muitas vezes tem até confundido pessoas ao invés de ajudar, elucidar um tema tão relevante para a vida cristã. E como o nosso objetivo aqui no podcast é mostrar a relevância da palavra de Jesus Cristo para os temas de hoje, nada melhor do que a ação do Espírito Santo que nos dá compreensão da vontade, da palavra de Deus e discernimento e sabedoria nessa jornada. Então vamos começar por aí. Como nós podemos entender, na visão bíblica, a soberania do Espírito Santo sobre a sua igreja? Uma vez eu estava dando uma palestra num lugar, uma pessoa pediu a palavra na hora das perguntas e respostas e ela disse assim: a igreja de vocês, fazendo uma crítica à nossa igreja, né? A igreja de vocês ela não tem o Espírito Santo. E eu respondi: é verdade, né? Nós não somos dono dele, ele é quem nos tem. E aí eu tive que explicar a afirmação para que ele pudesse entender. Então vamos aí, primeiras palavras, eu não vou nem fazer pergunta, quero só abrir para que vocês possam iniciar aqui o nosso bate-papo de maneira um pouco diferente hoje. Quando a gente também pensando nesse tema, eu lembro que tem muitas pessoas que vão olhar para ou a nossa denominação ou a nossa teologia reformada como se fôssemos uma teologia, como bem colocado aí, alheios à pessoa do Espírito Santo. E quando a gente olha, por exemplo, os reformadores, Calvino, ele é chamado do teólogo do Espírito Santo, no sentido de que foi alguém que escreveu, que de fato se debruçou também sobre essa pessoa da Trindade. E sem dúvida nenhuma, o fato do nosso culto, por vezes, ser um culto racional, como a Bíblia nos mostra, pode parecer que nós não temos com que o Espírito Santo fazer ali a sua ação e, naturalmente, trabalhar nos corações, quando na verdade não é nada disso. A gente entende que a palavra do Senhor, ela é uma palavra que naturalmente ela é pura, santa, nós não somos, e é o Espírito Santo que vai me dar a compreensão do que aquela palavra tem falado, o sentido que ela tem trazido também ao meu coração. A gente sabe que o Espírito Santo ele nos traz a noção do que é pecado, justiça, juízo, e isso, sem dúvida nenhuma, fala também dentro da racionalidade. Essa questão é importante, né, Timóteo? Isso. Razão e emoção. Perfeito, perfeito. Parece que há uma discrepância, né? Ou a igreja ela é emoção, Exato. ou a igreja ela é razão. É. E aí você vai criando rótulos e dividindo. Essa igreja parece mais com qual lado? Pega essa igreja, bota desse ladinho aqui. Como se houvesse ali um desequilíbrio, né? E aí esse desequilíbrio ele retrata também uma teologia equivocada da Trindade. O que é a Trindade? Eu tenho ali Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e parece que algumas igrejas pegam só o Espírito Santo e falam assim, aqui tem Espírito Santo e só ele. E aí anulam a obra de Deus, Deus Pai e Deus Filho. Ou, se eu não dou essa ênfase, parece que eu estou anulando o Espírito Santo, e aqui não tem, como você fez até a brincadeira, né? Essa igreja não fala do Espírito Santo, ela só olha para Cristo. Mas há uma harmonia, há um equilíbrio, né? A obra de Cristo, ela é
tornada possível por meio do poder do Espírito na sua ação. Como o Guilherme falou, o reconhecimento do pecado, a noção de que você é carente, dependente de Deus, isso tudo vem com a ação do Espírito Santo complementando. Então, a gente tem que olhar para Deus não apenas como Espírito Santo, mas Deus trinitário e todas as 3 pessoas juntas ali, caminhando e conduzindo a missão. João capítulo 16, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí, Piva, pensando sobre essa relação do Espírito Santo que elucida a verdade em nossos corações e nos conduz a uma adoração comunitária, naquilo que chamamos de igreja, como é que você pode perceber essa ação do Espírito Santo numa igreja que tem aspectos racionais e emocionais, né? Já que nós compomos, né, como seres humanos, essa complexidade maravilhosa. Falar de equilíbrio é sempre complicado, porque o que é muito equilibrado para um já é extremismo para outro. Mas nós temos realmente a certeza bíblica de que o Espírito Santo nos trará a verdade, a paz, a harmonia e a serenidade para seguirmos não com o que achamos, mas com a Escritura. Muitas vezes, até mesmo nós, os pastores ou aqueles líderes, querem ensinar no ideal de convencer a pessoa. Isso é trabalho do Espírito Santo. Então, eu devo ter o melhor estudo, a melhor retórica, explicar de maneira clara, mas descansar sabendo que esse trabalho não é meu. Então, como saber se uma igreja está no equilíbrio? Compare com a Escritura. Este é o fiel da balança. O que está sendo feito aqui? Qual versículo, qual parte da teologia da Escritura justifica essa ação? Por que não se faz isto e aquilo? O que na Escritura me impede que eu agisse dessa forma? Esta certeza, essa iluminação para a compreensão vem do Espírito Santo a partir dessa comparação. Então, muitas vezes se enfatiza demais o Espírito, mas o que está sendo usado é o próprio fiel da pessoa, os seus pressupostos. Então, vá à Escritura. Lá está a palavra de Deus e o Espírito Santo iluminará. E é nisso que descansamos. Hoje nós vivemos um misticismo sem verdade. Infelizmente, isso é detectável em várias comunidades, isso é detectável em várias lideranças. Também vivemos, né, um formalismo sem vida. Isso também é detectado em várias comunidades, em vários líderes. Como esses extremos, eles empobrecem a adoração e o discipulado, de maneira que possamos aqui detectar, dizer, olha, se você está num misticismo sem verdade, as características de um misticismo sem verdade são essas, essas e essas. Se você está vivendo um formalismo sem vida, as características de um formalismo sem vida são essas, essas e essas. Acho que isso pode ajudar aqueles que estão nos ouvindo a criar um ambiente onde ele possa ter um discernimento a partir dessas dicas, né, da sua realidade de caminhada espiritual. Vamos lá, Timóteo. Começando por você, e obviamente eu acho que essa pergunta ela é tão complexa que cabe para todo mundo aqui. Okay? Quando a gente fala sobre o misticismo sem a verdade, né, ele se confunde um pouco com o tema que a gente tratou no nosso último podcast, sobre uma igreja de entretenimento. Né? Então eu vou para sentir alguma coisa. Então eu vou pautar a minha vida espiritual, a minha experiência com Deus, a partir do que eu estou sentindo. Então fiquei arrepiado, aquilo me trouxe lágrimas. Teologia do arrepio, que a gente chama. Exatamente. Aquilo me trouxe ali um sentimento de uma percepção corporal daquilo. Isso pode acontecer, o Espírito Santo age também dessa forma, né? Mas muitas vezes é a sugestão do ambiente. Às vezes é o acorde, a iluminação, é o tom de voz do pastor, isso tudo pode ser manipulado, né? E muitos pastores fazem isso de modo intencional. E né? até profissional. E profissional, eles são muito bons nisso. Consultoria. Pode dar até consultoria disso. E aí tem uma forma da gente perceber se esse momento ele é de fato genuíno ou não. Nós, eu e Guilherme, a gente participa muito de acampamentos e sempre tem a famosa Noite da Fogueira. Onde todo mundo sai ali do espaço de culto, vai para o ambiente externo, tudo escuro, uma fogueira ali na frente e música tocando, palavra do pastor. É um ambiente que pode vir a promover isso, mas não é
puramente um propósito pragmático de você querer levar o pessoal às lágrimas ou algo do tipo. Mas é um momento de pura reflexão, onde você tira as distrações para você olhar para sua alma, para o seu coração. Ok. Então vamos supor, você está ali A naquele... intenção é diferente. A intenção é diferente, Certo. né? Pode se confundir com pessoas que fazem isso com outro propósito. Certo. Mas nós temos um propósito ali da pessoa estar ela e Deus, sem distração, sem nenhuma nada ali para tirá-la daquele momento. E, ok, aquela noite foi impactante, eu me emocionei, eu tive reflexões para minha vida. E aí o ponto é, o que que fica? Dali para frente, na segunda-feira, quando você volta para casa, quando você está no trabalho, quando você volta para sua rotina familiar, como é que você fica? Passou, foi embora, você esqueceu, então era uma coisa do momento. Certo. Ou aquilo de fato mexeu lá dentro, no seu âmago, no seu interior, e você quer mudar de vida, você quer agir diferente, você quer deixar de servir a si mesmo para servir a Deus. Então a gente está falando ali de um mover do Espírito que é genuíno e, de fato, pode vir a nos trazer a lágrimas, a arrepios, isso acontece, isso faz Ok. parte. E olha, Timóteo, muito bom que você está colocando, porque isso é facilmente detectável. Você sentiu uma emoção, mas não te transformou no dia posterior, Esquece. emocionalismo vazio. Você sentiu uma emoção, mas isso te transformou para a vida? Ah, bom, agora nós estamos falando de algo que é muito próprio Sim. e, obviamente, né, essa transformação dentro dos princípios bíblicos, Uhum, isso é muito próprio da ação do Espírito Santo. uhum. Então, não é que nós somos contra a emoção. Não, de Não, forma nenhuma. de forma alguma. Mas ela Ela só não produz tem uma primazia. Exatamente, ela não é um fim em si mesmo. Uhum. Exato. Ela é o meio pelo qual percebemos a transformação que Deus está realizando em nós. Né? O que eu também tinha pensado muito nessa linha é justamente a postura da pessoa após o evento, após os acontecimentos. E uma questão agora também, até para somar aqui com os irmãos, é as músicas que nós cantamos. O que você tem cantado, de fato, é a própria palavra, são as escrituras ali naquele canto, você consegue fazer daquela canção uma oração sincera ao Senhor, ou é uma mera repetição, acordes, como a gente colocou também aqui, que vão de alguma maneira te levando para um determinado lugar muito mais emocional do que propriamente espiritual. E é interessante a gente pensar porque a gente sabe bem como a música ela realmente pode nos ser sugestiva em determinados assuntos, em determinadas horas, momentos. E aí eu não digo só dentro do âmbito religioso, espiritual, não, dentro das próprias emoções, como você vendo um filme, dependendo da música que está por trás daquela cena, você sabe que vai ser uma cena de ação ou um romance, porque tudo ali, a música, ela faz parte como que também mais um elemento. E dentro do culto, isso pode ser algo muito positivo, porque vai ajudando, vai colaborando para que a palavra, no seu momento, também tenha uma entrega onde os corações estejam abertos e dispostos a ouvir, mas também pode ser algo que pode até vir a atrapalhar a adoração quando essa canção, quando essa música ela é focada no indivíduo, na pessoa, ou mesmo que ela tenha a intenção de simplesmente, e o termo é esse mesmo, manipular ali aquilo que se está fazendo. Piva, essa ortodoxia sem a dependência do Espírito, esse formalismo sem vida, muitas vezes somos julgados desta forma, né? Igrejas mais históricas, reformadas, tradicionais, elas muitas vezes são caracterizadas por isso na cultura popular evangélica, vamos chamar assim, né? Como explicar para as pessoas que existe a verdadeira adoração formal, mas com vida? Né? Como poderíamos dizer para elas, não, nós somos formais, sim, mas não sem vida. Somos ortodoxos, sim, mas não frios. Quais seriam as características que nós poderíamos destacar para ajudar as pessoas a entender a importância de ser uma igreja ortodoxa, de ser uma igreja formal, mas ao mesmo tempo alegre, cheia de vida do Espírito Santo, onde a emoção encontra seu lugar, não como um fim em si mesmo, mas como o início, né, de um processo detectável de transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu creio que o começo de tudo vem da própria atitude humilde
em que se pensa que é preciso ter a respeito da adoração. Quando a pessoa vai adorar, então de saída ela já percebe que tem alguém maior e quem está adorando é alguém menor. Só essa colocação e posicionamento já mostra que eu preciso ouvir deste maior, eu que sou menor, para que ele me diga o que é vida. Como devo usar a emoção que ele mesmo me deu. Inclusive, acho que é bom dirimir um pouco aí, às vezes, um contraste que se faz entre emoção e razão, como se a emoção fosse ruim e a razão fosse boa. Não, quando o homem caiu, as duas foram corrompidas, tanto a emoção quanto a razão. Então, nossa razão não é mais santa ou melhor que a nossa emoção. Embora possamos dizer que a razão controle, deva controlar por princípios divinos e também não meus, a minha emoção. Então, como adorar com vida? É saber que a vida não está na parte externa, mas ela está no que a Escritura diz que é, em Deus agindo em mim. Então, a questão da própria transformação de vida, eu acho que entra em ação. Eu adoro. E o quanto eu sou transformado por essa adoração? Se eu simplesmente adorei como eu cantarolaria qualquer outra música por aí, ou dirigindo e ouvindo o carro, e foi um momento bom, e eu continuo sendo o mesmo, então eu não adorei, então não houve vida, por mais que haja coreografia, luzes e emocionalismo, não me transformou. Então, a verdadeira vida vem do Espírito Santo e de uma adoração segundo a Escritura. Aí eu sei que eu estou adorando com a verdadeira vida, que muitas vezes implica na minha mortificação, para que haja espaço para essa vida que Deus nos dá. Uma coisa importante é que nós precisamos ter humildade quando nós vamos avaliar determinadas igrejas, liturgias, porque pessoas são diferentes. Pessoas são diferentes. O extrovertido, ele olha para o introvertido e diz ele é frio, quando muitas vezes o introvertido, né, não é frio, ele só é introvertido. Né? Assim como o introvertido olha para o extrovertido e diz esse cara não tem racionalidade alguma, essa pessoa não tem conhecimento de nada, porque ele é muito extrovertido, né? Então falta-lhe a capacidade de raciocínio, razão e sabedoria, quando não é verdade isso. Então essa coisa de nós nos colocarmos no centro como juízes da emoção do outro, juízes da razão do outro, isso já é um grande pecado. Né? Isso já é uma falta de intimidade com o Espírito Santo. Por isso que você que nos escuta aqui, né, preste bastante atenção. O elemento que define o que é bom e ruim não é a minha opinião nem a sua opinião, mas é o que Deus diz na palavra dele. Isso é muito importante. É olhar para a Escritura Sagrada para nortear a nossa adoração como igreja, como indivíduos, como comunidade, e dizer assim, não, isso aqui procede. Porque nós vamos encontrar textos na Escritura Sagrada em que o povo está celebrando com alegria, sorrisos, mas também vamos encontrar momentos em que eles estão contritos, chorosos. Há espaço para tudo. Há espaço para tudo, não é? Então, uma igreja verdadeiramente íntima do Espírito Santo, ela vai produzir, vai manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele não é apenas uma manifestação individual, ela também é coletiva. Então você entra numa igreja que é uma igreja bondosa, longânima, amorosa, não é? Que tem domínio próprio, né? Aquela igreja tem ordem, que está em paz, que ela está em paz, né? E isso tudo é fruto do Espírito. O apóstolo Paulo disse que uma das características da igreja dos santos era a ordem e a paz, né? Então, isso vai ajudar muito aqueles que gostam de analisar a igreja, e nós temos inúmeros podcasts aí, né, falando sobre isso, né, sobre o Espírito Santo e a vida na igreja. Então, para ajudar aqui, creio que a primeira coisa é bíblico. Né? Mas não é apenas um texto isolado, né? Exatamente. É toda uma teologia que monta um sistema, né? Que você percebe hermeneuticamente, né? O direcionamento. Então, a primeira coisa é essa, é bíblico. Segundo,
o fruto fica evidente, né? Então, quando Paulo faz a crítica à igreja de Filipos, que a igreja tinha se dividido em dois grupos, né? Evódia e Sintique, né? Eu sou do grupo de Evódia, eu sou do grupo de Sintique. Ele vai fazer uma crítica a isso. Ele vai fazer isso é Filipos, cidade de Filipos. Ele vai fazer a mesma crítica à cidade de Corinto, né? Então, você vê, não havia unidade. Em nome do Espírito Santo, estava vivendo perdendo uma unidade. Então, nós precisamos fazer uma reflexão pastoral de como nós podemos avaliar se a nossa igreja está, de fato, espiritualmente saudável. Certo? Esse é o caminho. Entender que a Escritura Sagrada é que vai normatizar isso. Perfeito, Guilherme? Isso, e a gente precisa sempre ter a palavra do Senhor como nossa, de fato, regra de fé e prática, porque não adianta, eu não posso dissociar a ação do Espírito Santo da palavra do Senhor. Então, a gente pode ver por aí afora movimentos que vão advogar aí no sentido de que não precisa necessariamente uma aproximação grande com a palavra, porque o Espírito Santo vai dar algum tipo de orientação e tudo, e a gente crê que, de fato, o Espírito Santo ele pode sim tocar os corações, mas não se esqueça que o Senhor ele trabalha no ordinário, no dia a dia, na rotina. A gente crê, na verdade, que o Senhor ali, dia após dia, tem cuidado de nós, tem nos movimentado, tem muitas vezes nos livrado de perigos, de males que a gente nem sabe. A gente atrasou um pouquinho para sair de casa ou aconteceu alguma coisa, a gente não sabe aquilo que o Senhor às vezes está nos livrando lá na frente. Exato. É no ordinário, no dia a dia. E o ordinário também é, sem dúvida nenhuma, a palavra do Senhor, no sentido de ser algo constante, contínuo. Então eu vou fazer a minha devocional, eu vou ler com qualidade aquele texto, entendendo de fato aquilo que o Senhor está revelando ali, para que eu possa, aí sim, me encher daquilo e o Espírito Santo fazer a sua obra do meu coração de convencimento daquilo que eu acabei de ler. Ah, pastor, mas aí tem um livro de Levíticos e tantas outras questões. Não tem problema nenhum, por isso que nós somos igreja, por isso que nós temos, por exemplo, uma escola bíblica dominical, por isso que nós temos aí uma série de editoras confiáveis, sérias, lançando também bons livros que podem também nos orientar e, sem dúvida nenhuma, o nosso ministério pastoral, que as pessoas podem sim recorrer, buscar saber. Isso tudo faz parte das formas como o Senhor vai também tratando os nossos corações e nos convencendo a partir do Espírito Santo das Escrituras Sagradas. Você falou uma coisa muito boa, Guilherme, aqui, porque é a percepção de que o Espírito Santo trabalha no ordinário. Isso, a busca pelo extraordinário, pelas experiências extraordinárias, né, faz com que muitas igrejas menosprezem a ação regular e ordinária do Espírito Santo, quase como se ele não existisse no ordinário, só no extraordinário. E você, quando vai ler a Escritura Sagrada, vê, por exemplo, que houve um silêncio de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então, o Senhor, ele não se manifestava o tempo todo, né? Como hoje nós percebemos aí, que tem igreja que até marca a hora, marca a hora, para o Espírito Santo agir. Eu penso que todo homem tem a necessidade do sobrenatural, porque ele tem essa dimensão sobrenatural, pois foi feito assim. A questão é o que ele espera que esse sobrenatural seja. Então achamos que o emocionalismo pode ser uma manifestação sobrenatural, e à luz dessa questão do ordinário, não há maior milagre sobrenatural do que a conversão de alguém, e para que isso haja, ele ser convencido de que ele é pecador. Quem naturalmente admite isso? Nós odiamos admitir os nossos erros. Então, eis um grande milagre sobrenatural quando alguém se admite pecador e aceita o suficiente sacrifício de Cristo como pleno para que ele tenha o seu perdão. Então, isso é maravilhoso. Não apenas a ação do Espírito Santo para dizer que nós somos pecadores, que já é, como você diz, né, um milagre, o sujeito admitir seus erros, mas mais do que isso também, né, ele entender que a salvação não vem como resultado das suas boas obras. Percebi que sou errado, agora eu vou fazer isso, e aí serei salvo. É outro milagre, né? O Espírito Santo fala assim, não, meu querido,
você é pecador, entendeu? Entendi. Se arrepende? Sim. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A obra de salvação, ela é toda graça mediante Jesus Cristo. Então você tem que ser humilde o suficiente para aceitar a salvação pela graça. E isso às vezes acontece a pessoa sozinha, a escritura, num quarto, pode ser num quarto de hotel, na sua própria casa, numa viagem, sem ninguém nem ficar sabendo que aquilo aconteceu no momento. Depois os frutos virão. Mas naquele momento não vi nada de, entre aspas, extraordinário. Exato. Esses exemplares em hotéis, em outros lugares. Eles não têm nem noção do seu raio de ação, de como aquilo vai A acontecer. pessoa lendo a Bíblia sozinha, né? Os judeões têm... É o que se diz, né? Ela não tá sozinha, né? Tem o Espírito Santo ali iluminando. Ali. E o reverendo Timóteo, eu já senti que ele quer falar. Bom, acho que uma igreja ela precisa buscar uma dependência do Espírito Santo, né? Isso é fato. Individualmente e coletivamente. A gente tratou aqui. Não porque a gente vai ser manipulado emocionalmente, mas porque as nossas emoções vão ser trabalhadas pelo Espírito Santo e o nosso racional vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, né? No começo a gente falou dessa divisão de ou a igreja é racional ou ela é emocional. Mas o Espírito Santo ele vem para trabalhar de modo completo. Ele não pega uma parte de nós, mexe ali e a outra parte ele deixa de lado. Isso. Mas ele vem para mudar o nosso interior de modo completo, né? Certo. E um exemplo interessante é porque às vezes a gente está tão preocupado com alguma coisa, nosso racional está afetado, as emoções sentem. Ou a gente está tão emotivo por uma coisa, a gente não consegue pensar direito. As duas coisas estão ali o tempo inteiro juntas, caminhando, e o Espírito Santo vem para dar um remédio nisso tudo, né? Ele vem para nos ajustar corretamente. A gente tem que viver, então, na dependência e no discernimento, né? E aí a dica é, quer ouvir a voz do Espírito Santo? Vai ler a Bíblia, porque a Bíblia inteira foi inspirada pelo Espírito Santo. A voz dele está ali registrada. Perfeito. Não vai ser uma voz sobrenatural que você vai ouvir. Não, Mas eu queria ouvir o som, então lê em voz alta. Então lê em voz alta, pede para alguém ler do seu lado. Exatamente. Muito bom. Em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A questão é, para quê? Né? E aí ele diz, né, para que sejamos as testemunhas, para fazer discípulos. Não é para ficar tendo experiências extraordinárias, né? Ficar flutuando daqui para ali, não é? E vale lembrar que o livro de Atos não é normativo. Ele está dizendo que sempre será daquele jeito. Foi o momento histórico do Pentecostes e daí em diante é de outra forma. É a consequência, né? Extraordinárias, né? Exato. Porque aí tem também os textos de Atos, né, em que você percebe o Espírito Santo capacitando os discípulos que antes eram medrosos a pregarem com intrepidez. Né? Aí você vê que é uma coisa realmente... Pagaram com a vida, né? Você vê que realmente é uma característica do Espírito Santo. Né? Muitas vezes você percebe ainda hoje, né, pessoas extremamente tímidas, mas que na hora que vai falar ou entregar uma mensagem, rapaz, elas se agigantam. Você diz, rapaz, o que aconteceu? Você conhece a pessoa quietinha, tímida, de repente, quando ela começa a falar, ela vai com uma intrepidez, com uma ousadia, né? Ousadia santa, né? Com uma autoridade, né? A questão também de quando os carisma serão ali julgados ou perseguidos, né? Enquanto cristãos, o Espírito Santo nos alerta, né? Fica tranquilo, eu vou te dizer o que você vai falar. Eu vou colocar as palavras na sua boca, porque ali não é você que vai estar se defendendo, mas é o próprio Deus que vai estar ali falando diante daquele público, né? Então a gente tem esse mover ordinário diante de situações diferentes, né? Exato. E aí nos lembramos do texto de João, que Jesus vai dizer, né? Que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, né? Sim. Então você chega com a ação que é tão extraordinária nesse caso, né? Tão maravilhosa, né? Do Espírito Santo nos dando memória. É interessante. Né? E para ter memória, pressupõe um estudo formal antes, senão vai lembrar do quê? Não, foi uma gaveta vazia. Informação que vem do nada, sabe aquele sermão que você acha que não guardou nada? Na hora certa, Exato. Deus vai te fazer lembrar daquele sermão que você... Né? Você vai estar tão distraído, não guardei nada, mas o Espírito Santo vai te lembrar, pode ficar tranquilo. Né? Bom, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. Quando o assunto é bom, voa. Né? E falar de teologia vai sempre voar o tempo. Muito bom. Você que nos acompanha,
Queremos convidar você para estar conosco na Igreja Presbiteriana de Brasília, na Entrequadra Sul, 313 e 314. Aos domingos nós temos culto às 9 horas da manhã, às 11h15 da manhã e às 19 horas. E será uma enorme alegria ter você conosco participando ali na adoração comunitária e sendo conduzido, obviamente, pelo Espírito Santo, né? Para aprender e apreender mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.